Oi, pessoas. Então, hoje nós vamos falar sobre um momento um pouco mais perto da gente, que é o final da década de 60, de 1960, até a década de 1970. Vamos começar lá. É a nossa quinta aula, né? Então, a gente vai falar um pouquinho ali sobre o psicodelismo, os protestos e as novas técnicas que caracterizam o final dos anos 60 e as novas tendências dos anos 70. Então, a gente veio, nossa última aula, a gente falou sobre o design gráfico no período de guerra e na propaganda de guerra e como as inovações tecnológicas modificaram essa relação do design gráfico com a impressão em si. Como é que os avanços que ele pôde fazer. Então, uma das primeiras coisas que as pessoas vão perceber é que elas vão começar a analisar o design gráfico como algo mais do que simplesmente arranjar as coisas num suporte, num cartaz, numa revista, num livro. Vão começar a perceber que a forma como essas coisas eram transmitidas, esses conteúdos eram transmitidos, muito mais do que o conteúdo, a forma como como esse conteúdo era transmitido, é que transmitia alguma coisa, é que tinha uma mensagem implícita. Por isso a gente tem esse autor muito importante desse período, que é o Marshall McLuhan, que vai falar essa frase que acabou ficando muito conhecida, que o meio é a mensagem. E o que quer dizer isso? Veja, é muito diferente você ver um texto escrito, como eu escrevi esse aqui, o meio é a mensagem grande, numa tela limpa e em letras razoavelmente visíveis, do que ele pequenininho no meio de um texto enorme, de um monte de outras letras. O impacto que isso vai ter é diferente. Ou você obter uma informação via um outdoor ou via mensagem de texto. Então, qual é o meio? Como que você vai? E esse meio é tanto o suporte, isso quer dizer, onde está colocada essa informação, quanto a fonte que ela está sendo utilizada, quanto as cores, quanto a veiculação, quanto um monte de coisa. Tudo aquilo que envolve a mensagem, ela reflete em como as pessoas vão perceber essa mensagem. Então, o meio, isso quer dizer, todo esse suporte, toda essa forma como o conteúdo é transmitido, é mais mensagem do que o próprio conteúdo, segundo o Marshall McLuhan. E a gente acabou incorporando isso e percebendo que isso realmente tem base, é muito importante a forma como a gente trabalha. Então, essa percepção disso acaba transformando os designers gráficos como um solucionador para problemas de comunicação. Você precisa comunicar alguma coisa, você vai buscar uma solução de design gráfico para isso. O design gráfico também passou a ser representado, ter uma relação na mente das pessoas como alguma coisa que era moderno e era de bom gosto. Apesar de sempre pressionado pela sociedade, pelos costumes e muito, muito, muito importante pelo desenvolvimento da tecnologia. E essa importância social da comunicação, que faz com que o Marshall McLuhan tenha essa análise, vai acabar influenciando muito os próximos momentos, que são momentos muito fortes para a sociedade ocidental nesse século XX, tá? Nos anos 1900 e alguma coisa, principalmente depois da Segunda Guerra.
a gente tinha 3 novas tecnologias se desenvolvendo e que vão acabar influenciando este processo, que são a fixação da fotografia como um elemento essencial, como mensagem, como meio para uma mensagem. Você tem a invenção do fotolito. O que é a invenção? O que é o fotolito? O fotolito é uma forma de impressão através de fotografia. Então, você usa a tecnologia da fotografia para fazer a impressão. E o início do uso dos computadores. Aqui no final dos anos 60 ainda é muito, muito, muito básico. Mas logo a gente já vai ver desenvolvimento da tecnologia computacional imiscuindo, mexendo na forma como os designers gráficos trabalhavam. Bom, a gente vai ter, dentro do contexto histórico, alguns eventos muito importantes e que vão dar a cara do design gráfico, tá? São eventos bastante contundentes e bastante importantes, como no final dos anos 50, início dos anos 60, a Revolução Cubana. Então, a gente tem aqui o nosso amigo Fidel Castro e este aqui é o Che Guevara. Então, quando eles fizeram a Revolução Cubana, houve uma quebra de um paradigma, porque eu deixei até um vídeo anexado lá na Google Classroom só sobre a Revolução Cubana, porque os Estados Unidos comandavam Cuba. E essa Revolução Cubana que colocou Fidel Castro como o chefe dessa ilha, que era uma ilha independente, porém sob intervenção americana, começou a gerar um questionamento a respeito da hegemonia americana. E a Guerra do Vietnã, eu não tenho nenhuma imagem aqui, mas eu coloquei um outro arquivo lá no Google Classroom, em que a gente vai ver como que se deu início à Guerra do Vietnã, mas mais importante para a gente aqui foi o efeito que isso teve na geração Baby Boomer, que foi uma geração que se sucedeu à Segunda Guerra Mundial e acabou que era a geração jovem neste momento. E havia um grande questionamento, porque a Guerra do Vietnã foi a primeira grande guerra que foi televisionada e que havia notícias muito visuais, muito fortes, sempre sendo divulgadas. E isso acabou fazendo com que essa geração tivesse uma resistência muito grande a esse movimento militar. Até porque a Guerra do Vietnã foi nitidamente perdida, né? Foi uma guerra que foi perdida pelos Estados Unidos. Então, como fruto da Guerra do Vietnã, houve o movimento hippie e outros movimentos também, mas o movimento hippie foi o mais forte. E ele acabou gerando uma outra cultura completamente diferente, tá? A gente tem também, em maio de 68, os protestos sociais em Paris, que acabaram modificando muito a forma como a sociedade francesa via a juventude. Então, a juventude acabou se mostrando, nesse momento, uma força social, uma força que ela não tinha antes. Aliás, a adolescência é um conceito pós Segunda Guerra Mundial. Não existia adolescente antes. Porque essa ideia de adolescente é uma criação pós Segunda Guerra Mundial. Então, esses jovens, eles começaram a pensar na humanidade de uma outra forma, com uma outra ótica. E a gente tem 2 assassinatos que são muito, muito emblemáticos. O assassinato do Che Guevara, em 67, e o assassinato do Martin Luther King. Essa foto que eu coloquei aqui do Martin Luther King foi o discurso que ele fez, aquele discurso mais clássico dele, o discurso dos milhares aqui em Washington. E ele
faleceu em 1968. Aliás, 1968 foi o ano, assim, aconteceu tudo e mais um pouco. E tudo nessa linha da revolta, do protesto social, como que as coisas andavam desse jeito, como é que o mundo anda do jeito que anda e para onde é que ele está indo. Será que a gente quer ir para lá? Nenhuma relação com os dias atuais, né? Então, e a gente tem também um contexto cultural um pouquinho interessante, porque por conta dessa movimentação toda, a gente vai ter a música pop tendo bastante evidência, se projetando internacionalmente. Teve esse cartaz que está aqui, é o cartaz do Woodstock, que é o grande festival de música desse período. E eu coloquei só algumas das pessoas que cantaram nesse festival aqui, só para a gente ter uma ideia. E o Jimi Hendrix tocando o hino nacional americano aqui na guitarra, ele é muito emblemático desse momento. Então eu vou pôr para tocar aqui um minutinho só para vocês ouvirem um segundinho. Depois vocês podem ouvir mais. Então, eu coloquei ali também a questão das drogas alucinógenas. Primeiro que as drogas só foram proibidas na Califórnia, por exemplo, a partir de 1966. E as drogas alucinógenas acabaram gerando alguns elementos que a gente vai ver na sequência. Alguns trabalhos gráficos que ficaram muito importantes.